Fala galera, David Peter. Juan Carlos. Rapaz, o negócio tá ficando cada vez pior, né, macho? Lá no Rio Grande do Sul o pessoal tá dizendo até o que é que deve e o que é que não deve comprar, né? Cuidado, não vão escolher sardinha demais, viu? Rapaz, macho, a gente tá brincando aqui, tá brincando, mas uma situação dessa é totalmente desnecessária, totalmente anticientífica, totalmente sem explicação, totalmente sem motivo que não seja para aproveitar a doença, do caos, da preocupação do pessoal, para fazer um controle social. Inaceitável. O povo não pode aceitar esse tipo de coisa, não pode concordar com isso. Tem que reivindicar, isso não existe. Você tem o seu dinheiro, para quem ainda tem dinheiro para estar fazendo as compras, tem o seu direito de comprar o que quiser, o que julgar necessário dentro da sua casa, dentro do seu lar. Não, mas eu fico assim pensando, o que é que leva a um governador sentar com um secretário de saúde, que teoricamente era para ser alguém estudado, e decidir assim, não, vamos proibir que o pessoal venda chinela, venda Kinder Ovo no mercantil. Acho que eles estão preocupados com a quantidade de leite condensado que o povo está consumindo, só pode. Eu fico realmente preocupado, porque não há outra explicação, é apenas o controle social. Eles querem porque querem ter essa sensação de que eles mandam no povo, quando na realidade isso não é a solução, isso não é uma medida protetiva, isso não tem um apreço científico nenhum. Não tem fundamento. O que eu sinto é que eles estão criando regras desnecessárias, assim como muitas outras medidas que eles já haviam tomadas. Essa questão do lockdown já gera um afastamento muito grande entre as pessoas, e tem pessoas que sentem prazer em se alimentar bem, em comer, em fazer até o seu churrasquinho ali no final de semana, e eu não vejo necessidade de um governo perder o seu tempo avaliando o que você leva do mercantil para sua casa, né, velho? Pois é, eu fico pensando, ano passado a gente teve as mesmas medidas, a gente teve os mesmos lockdowns, a gente teve esse trancamento de todo mundo, a destruição de empregos, a destruição de negócios, de pequenos negócios, né, de pequenas empresas, e estão querendo colocar essa culpa no Bolsonaro, no presidente, né? Mas veja só, o presidente não tem nada a ver com as medidas que estão sendo tomadas em São Paulo, por exemplo, o João Dória, tá? E lá foram 64 mil, quase 65 mil mortes por Covid. E diz uma coisa, isso daí, ele tem a ver, o presidente tem a ver com as mortes que ocorreram em São Paulo, já que em São Paulo, eu estou tomando de exemplo porque São Paulo foi o estado que mais morreu gente, e o presidente não pode agir de maneira nenhuma lá, porque logo no início da pandemia, o governador, ele rachou com o presidente e ele diz, aqui no meu estado eu faço o que eu quiser. Restrições pesadas, e você vê o resultado. O resultado foi o estado com mais mortes no Brasil. Exato. O presidente, ele é acompanhado, ele é acometido de vários e vários cientistas, certo? De vários e vários médicos. Eu tenho certeza que nenhuma decisão que ele toma é uma coisa que ele inventou de uma hora para outra. Fui dormir hoje, sonhei, vou colocar isso aqui em prática. Eu acho que ele leva em consideração o que esses médicos, esses especialistas dizem, e eu acho que em alguns estados, em algumas regiões, os governadores estão tomando decisões na base do achismo, certo? Isso aí está ficando cada vez mais claro, levando em consideração que as decisões que eles estão considerando importantes não tem nada a ver com a pandemia, não tem nenhum tipo de fundamento e são ineficazes, assim como se mostra São Paulo. Eu sou um pouquinho mais positivista, eu acredito que sim, que os governadores estão tentando fazer o melhor possível lá para eles, o que eles acham, mas veja só, o que a gente tem que entender é que se uma medida foi tomada e essa medida não funcionou ano passado,
ela também não vai funcionar esse ano, certo? Por que a gente teve no ano passado um aumento de casos exatamente nesse período? Um período de chuva. A chuva, ela por si só, ela já é um motivo para o aumento de doenças respiratórias. Essas todas, bronquite, pneumonia, zika, dengue, todos eles, quando começa a chover mais, as pessoas começam a se contaminar. Então, é o seguinte, aqui também no Ceará, nosso governador também está querendo medidas mais duras. Solicitou medidas mais duras. Foi o governador do Tocantins que disse que ia contratar ia comprar um aplicativo, um sistema para que ele pudesse monitorar as redes sociais e o GPS do celular das pessoas para poder multá-las. Multar de forma individual, viu? Como é que pode um negócio desse? Isso é totalmente impensável. E isso fere não só a liberdade, isso fere a privacidade, todos os nossos direitos constitucionais e que são pétreos, assim, estão sendo jogados no lixo em detrimento de um suposto combate a uma doença que está sendo feita de maneira totalmente errada pela maioria dos governadores. Tanto é que, por exemplo, o PGR está aí questionando todos os governadores sobre o trato com os hospitais de campanha, certo? Para onde é que foi, por que foi desativado e tal. E eu fico pensando assim, poxa, tá tão politizado essa questão do combate que as pessoas realmente não estão levando em consideração a vida da população, estão levando apenas a politização, apenas o combate ao governo federal para uma suposta cancelamento de uma reeleição do presidente. Ou pedido de impeachment, né? Eu fico realmente aterrorizado com o que está acontecendo, aterrorizado. A gente teve aí no final de semana aí manifestações por vários estados do Brasil, manifestações gigantescas das pessoas pedindo liberdade, das pessoas indo à rua, das pessoas... também teve a questão do Alexandre de Moraes, que estavam pedindo impeachment, tanto é que você procurar e você vai ver um abaixo-assinado, certo? Com várias e várias assinaturas. Temos quase 2 milhões de assinaturas, encabeçada pelo Caio Coppola, junto com o Cajuru, senador, para o impeachment do Alexandre de Moraes, né? E é esse descontentamento que a gente vê a liberdade sendo tolhida de maneira geral. A gente vê, por exemplo, um deputado sendo preso, um comediante quase sendo preso. Quer dizer, a gente fica assim... e o pior, veja só, olha como é interessante. Felipe Neto também entrou nessa baia, foi criticar o governador, foi intimado pela Polícia Federal, pela Polícia Civil. Pela Polícia Civil, ele recebeu uma visita lá, ele até postou. Isso, aí ele quer se tratar como um herói agora, e ele estava apoiando, estava aplaudindo a prisão do Daniel Silveira. Então veja só, a gente tem hoje um jornalista e a gente tem hoje um deputado que, apesar do deputado estar em prisão domiciliar, mas ele está preso, e de maneira ilegal, porque ele não foi julgado, ele não foi investigado. E aí a gente tem um cara que foi investigado, um cara que foi julgado, não só por um juiz, ele foi julgado por um colegiado de juízes, todos eles condenaram com unanimidade em dois processos. Alguns pediram até o endurecimento das medidas, né? Da pena. Da pena dele. E um cara vai lá, eu não vou dizer o nome do faquinho, porque pode ser que eu leve um processo também, vai e pega a papelada, fica parecendo quando você leva uma multa de trânsito, que vai ter um coleguinha lá, o coleguinha vai pegar a multa e rasga. Fica parecendo isso, que foi assim, puxado a dedo. Mas puxando aqui para um outro assunto também, a gente teve aí um grupo de médicos, né, que assinaram um manifesto em apoio ao presidente da República, e isso não foi divulgado
de maneira nenhuma ou minimamente. E agora a gente tem um manifesto também de médicos que são contra as decisões do presidente, e isso ganhou uma escala nacional gigantesca, né? Fica parecendo que a gente está vivendo um caça às bruxas aí, fica parecendo que tudo que o presidente faz é ruim, é mal feito e é mal visto, apesar de ter mais de 300 médicos que assinaram esse manifesto de apoio a ele, né? Pois fica triste porque a gente não está podendo debater, certo? Toda pessoa que diz que é contra o lockdown é chamada de negacionista, é chamada de anticientífico. A gente tem casos, por exemplo, a prefeitura de Itajubá, né? Que estava disponibilizando, se eu não me engano, era ivermectina, vitamina D e zinco, e ele colocou essa propaganda que estava disponibilizando isso na cidade deles. O Facebook foi lá e barrou, né? O YouTube foi lá e barrou. Ou seja, um cientista diz que não, olha, a gente está prevenido, a gente está dando medicamento de prevenção, assim, quer dizer que esse médico não tem nenhuma autoridade científica? Eu acho que tá barrado. Quem pensa, e isso é uma coisa lógica, a prevenção é a melhor forma de combater qualquer doença. Com certeza. Isso quer queira, quer não. Se a gente pensa em uma gripe, o que é que a gente pensa em primeiro nível? Vitamina D. Exato, vitamina D, vitamina C, aumentar a imunidade do nosso corpo, né? Mas fica parecendo que a galera só aceita as medidas de médicos, de especialistas, quando convém, quando é de acordo com o que essas pessoas acham correto, porque o cardiologista, né, Marcelo Queiroga, que não deixa de ser um médico, considera o lockdown uma medida muito severa para combater o Covid. Ele considera que seja uma medida atualmente desnecessária para combater o Covid, mas o cara tá lá no cargo maior da nação e o que ele fala não é levado em consideração. Os governadores decidem por questões políticas, entendeu? Que o lockdown é a melhor solução, porque eu não acredito que um cara para ser ministro de saúde de uma nação como o Brasil à toa, sem ter conhecimento, sem ter uma bagagem muito grande dentro da área dele, dentro da profissão dele. O que ele fala tem um peso muito grande. Pelo menos não no governo do presidente atual, porque, por exemplo, quando o nosso governador era o Cid Gomes, aqui ele escolheu o irmão dele como secretário da saúde, ou seja, um cara que não tinha competência alguma no setor da saúde e foi escolhido como secretário. Ou seja, de uma irresponsabilidade, é um crime, é tráfico de influência, é peculato. Não deixa de ser um cabide de emprego, né? Porque tráfico de influência, porque ele utilizou do cargo para benefício próprio e utilizou e deu um cargo pro parente. Então, assim, é ridículo. É esse cara hoje que está criticando o presidente, que está tentando colocar sempre pessoas de cacife, de conhecimento e renome nacional para os cargos importantes do nosso país. Então, pessoal, é isso daí que a gente queria ficar falando hoje, sobre esse tolimento da liberdade, que é o que está acontecendo. Infelizmente já passou da hora da gente fazer algo sobre. Não é mais doença, isso daí agora virou uma questão de demonstração de poder, embate entre os governadores, e entre os governadores que eu digo do executivo, tanto na esfera estadual quanto na esfera federal, e eles esqueceram do bem-estar do povo e estão aí querendo mandar até no que você pode ou não comprar. Imagina só, isso é inacreditável. O governo chegar, rapaz, hoje você só pode comer ovo, você não pode comprar um frango.
A gente pensa assim, porque eu tenho medo da ditadura. Não, hoje a gente, infelizmente, já está vivendo. Já está vivendo e uma ditadura muito perigosa, uma ditadura ao qual o povo não está sendo ouvido, porque a vontade da maioria não está sendo priorizada, né? A gente vê isso em vários estados. A gente vê história de prefeito de, por exemplo, Paraná, que quer proibir até a liberdade das pessoas se manifestarem. Então, isso é inaceitável. Tá pesado, tá complicado. Não tem como brincar. Não tem como brincar com isso. A gente tem que ir às ruas agora, mais do que antes. A gente tem que prezar pelo nosso emprego. A gente tem que sim prezar pela nossa saúde, sim. Mas nunca a gente pode deixar de lado a nossa liberdade pelo combate do que quer que seja. Eles começaram não deixando trabalhar, né? Agora estão querendo definir o que você pode ou não comprar. E agora esse prefeito entrou solicitando que você tem que não tem o direito mais de se manifestar, não tem mais o direito, enquanto houver pandemia, não pode mais manifestar a sua ideia, o que você considera certo ou não. Pois é, galera, quem falou com vocês aqui foi David Peter. Aqui foi o Juan Carlos. Espero muita força, muita sorte. Vamos às ruas, vamos atrás da nossa liberdade, vamos atrás do nosso emprego, né? Porque quando não é 8, é 80.